Vocês podem me lembrar para onde nós chegamos? Quem lembra de vocês? O senhor falou sobre quem está jejuando quando viaja, quando está doente, os mais velhos que têm que pagar resgate. O senhor falou sobre isso. Não falamos sobre casamento com vocês, tá? Estão. Sobre casamento não falamos? Não. O que isso? O senhor falou apenas do jejum, Oxé. Então, outra turma, eu achei que vocês... Então, vocês podem falar o que vocês aprenderam, vamos? Fala, até eu consigo abrir aqui o livro para ver para onde chegamos. Última aula sobre resgate? Não lembro, né? O que eu anotei aqui foi as razões que permitem interromper o jejum e as anulações e as suas anulações. Foi sobre esse tema aqui. Falamos sobre as etiquetas do jejum? Acho que já falamos. Sim, o senhor falou sobre a etiqueta do jejum. Aí, posterior a isso, quem viaja, quem fica doente e os mais velhos que têm que pagar resgate. Certo. Sobre quem viaja, falamos, tá? Que pode quebrar o jejum. Ou sobre a pessoa doente que pode quebrar o jejum, falamos? Sim, chefe. Falamos que também que não pode fazer relações sexuais durante o dia de Ramadã? Ou não? Alguém lembra? O senhor comentou que não poderia fazer nenhuma, quando estava em jejum, a gente não podia ter relação durante o jejum. Nós falamos sobre expiação também. O quê? Se alguém fez, o que ele tem que fazer? Alguém sabe de vocês? Não lembro. Então, vamos falar sobre isso. Confirmar aqui. Então, vamos falar agora hoje, então, sobre a expiação pela quebra do jejum. Expiação pela quebra do jejum. Então, expiação pela quebra do jejum, o que significa quando alguém quebra um dia, 2 dias do mês do Ramadã, quando ele faz relações sexuais com condições. Se ele estava, essa pessoa, o marido estava lembrando que ele está de jejum, também sabe que fazer relações sexuais durante o dia do Ramadã é proibido, haram. Também acredita que ele não tem desculpa. Agora, se alguém, um marido, fez relações sexuais com a sua mulher, esquecendo que ele estava de jejum no dia do Ramadã, ou não sabe que isso é proibido durante o dia, ou, por exemplo, se ele converteu ao Islã novo, ele estava achando, por exemplo, que pode jejuar e fazer relações sexuais. Ou se ele acha que isso não é proibido durante o dia, ou também, se ele estava jejuando alguns dias, ou um dia, mas não no mês do Ramadã, qualquer outro dia no ano todo, ou quebrou o jejum de propósito, mas não por causa de fazer relações sexuais com sua mulher. Ou ele viajou uma viagem, nessa viagem ele pode quebrar o jejum, mas achou, quando ele quebra o jejum nessa viagem, que ele pode fazer relações sexuais com sua mulher, então essa pessoa não faz a expiação pela quebra do jejum. Só ele faz o quê? Ele tem que compensar esse dia. Vocês entenderam essa parte?
Quem não entendeu pode falar. Expiação pela quebra de jejum, como nós falamos agora. Por que eles estão falando isso? Ele tem que compensar só o dia, porque a expiação pela quebra de jejum, na verdade, é muito difícil. Muito difícil. Então, os estudiosos falaram aqui, como o Imam Shafi'i, rahimahullah, a escola do Imam Shafi'i, falaram, quem tem que pagar a expiação, ou tem que fazer a expiação pela quebra de jejum, o marido ou a mulher. Então, a escola do Imam Shafi'i falou, quem tem que fazer a expiação pela quebra de jejum, o marido. Mas a mulher não faz. A escola do Imam Hanifa fala que os dois têm que fazer a expiação, o marido e a mulher. Agora falaram que porque a escola do Imam Shafi'i falaram que o homem, o marido tem que fazer a expiação, não é a mulher. Falaram que a mulher sozinha não consegue fazer nada como relações sexuais. Então, quando o homem faz, então ele que tem que fazer. Mas a escola do Imam Shafi'i, Abu Hanifa fala que os dois, a mulher e o marido e sua esposa, cada um deles tem que fazer a expiação pela quebra do jejum, por causa das relações sexuais. O que é a expiação pela quebra do jejum por causa das relações sexuais? Primeira coisa, liberar, ou livrar um servo crente naquela época. Agora não tem. Seja homem ou mulher, não preciso falar sobre esse assunto agora, mas se ele não tem um servo crente aqui, agora não tem, então ele faz o quê? Ele tem que jejuar 2 meses seguintes, quase 60 dias. Então ele quebrou o jejum um dia, não aguentou o mês do Ramadã e fez relações sexuais. Agora, a expiação é jejuar 2 meses, não pode quebrar um dia entre esses 2 meses. Se ele não conseguiu jejuar 2 meses, então ele tem que alimentar 60 pessoas necessitadas. Para cada pessoa muda dos alimentos do país, do maior alimento no país. Muda 400 gramas, 600 gramas. 600 gramas, como aqui no Brasil, do feijão, por exemplo. Se ele não conseguiu fazer tudo, então a expiação fica até a morte dele, até ele conseguir fazer. Se ele não conseguiu, tentou e não conseguiu, Deus depois Deus perdoa dele depois. Por que falamos isso? Porque tem um dito que o Imam Bukhari e Muslim narraram que Abu Huraira, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: nós estávamos sentados com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando nós estávamos sentados com ele, veio um homem e disse: "Ô mensageiro de Allah, eu perdi." O profeta disse para ele: "O que você fez? O que aconteceu com você?" Ele falou: "Eu fiz relações sexuais com minha mulher e eu estava de jejum. Eu estava de jejum no mês do Ramadã." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Você tem como eles estavam fazendo naquela época, você tem um servo crente para livrar ele?" Essa pessoa falou: "Não tenho." O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse para ele: "Você consegue jejuar 2 meses seguintes?" Ele falou: "Não consigo." O profeta disse para ele: "Você tem dinheiro para alimentar 60 pessoas
necessitadas? Ele falou, não, não tenho. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu um pouquinho. Abu Huraira disse, depois alguém trouxe para o profeta sallallahu alaihi wasallam uma bandeja de tamaras, cheia de tamaras. Um balde cheio de tamaras. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, cadê essa pessoa que ele me perguntou sobre o que ele fez no mês do Ramadã? Essa pessoa levantou e falou, eu estou aqui, o mensageiro de Allah. Ele disse, então, pega esse balde e faça caridade. Distribui essa balde que está cheio de tamaras. Faça caridade nesse balde. Essa pessoa que perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, não existe uma pessoa na cidade de Medina do profeta sallallahu alaihi wasallam, mais pobre que eu aqui. Eu juro por Deus, o mensageiro de Allah. Então, eu posso pegar esse balde de tamaras para mim? O profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu muito. Ele falou, então, pega esse balde e come essas tamaras com sua mulher. Aqui os estudiosos falaram, então, quem fez isso, quem cometeu esse pecado durante o dia do mês do Ramadã, conseguiu alimentos, ele não pode dar esse alimento para seus filhos ou para sua mulher. Mas essa expiação que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esse companheiro, só para ele, uma coisa particular só para ele. Também aquele que quebrou o jejum por causa das relações sexuais, ele tem que também recompensar o dia que ele quebrou o jejum do mês de Ramadã. Também na escola do Imam Shafi'i falaram, se ele fez mais de uma vez, então ele tem que fazer a expiação mais de uma vez. Por exemplo, se ele, no primeiro dia ele quebrou o jejum, o marido fez relações sexuais com sua mulher no primeiro dia. Então ele tem que fazer a expiação pela quebra do jejum. Agora, se segundo dia também fez relações sexuais, ele tem que fazer mais uma expiação pela quebra do jejum. Se ele fez também no terceiro dia, ele tem que fazer 3 expiações. Então tem que fazer quase o ano inteiro. Quem fala isso? Escolha do Imam Shafi'i, que Deus tenha misericórdia pela alma dele. Então todo mundo entendeu essa parte? Alguém tem uma dúvida aqui? Tá bom, então. Agora, falamos sobre o jejum voluntário ou não? Vocês lembram? Acho que não, chefe. Não, chefe, não falou não. Não? Então, o jejum voluntário, chama em árabe at-tatawwu. Porque nós fazemos o jejum voluntário para ficar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. O jejum voluntário significa não é obrigatório das adorações. O jejum é um dos melhores adorações. Imam al-Bukhari, Muslim, que Deus tenha misericórdia pela alma deles, narraram que Abu Sa'id al-Khudri, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse, eu escutei o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo, quem jejua um dia pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus afasta o rosto dele do inferno 70 anos. Então, um dia, quem faz o jejum pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, um dia,
Deus afasta o rosto dele do fogo do inferno 60 anos. 70 anos. Então, por que Deus fez o jejum voluntário? Para ficar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque cada adoração nos deixa mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa disso, Allah louvado seja disse no dito, quando meu servo faz muitas adorações voluntárias, fica mais próximo de mim. Quando fica mais próximo de mim, eu vou amar ele. Então, o amor de Allah para seu servo afasta o servo dele dos pecados, aproxima o servo das adorações. Ele obedece ao Allah subhanahu wa ta'ala. Ele corre para fazer o bem. Assim essa pessoa vai ficar uma pessoa virtuosa dentro da comunidade. Então, o jejum voluntário, o primeiro jejum voluntário, jejuar o dia do Arafah. Jejuar o dia do Arafah. O dia do Arafah, o 9º dia do mês do Dhul Hijjah. Para quem não está fazendo a peregrinação. Quem faz a peregrinação, ele não jejua, não é recomendado para ele jejuar o dia do Arafah. Mas não, aquele que não está fazendo a peregrinação, é recomendado fazer o jejum no dia do Arafah, ou no dia do mês do Hijjah. Abu Qatada narrou, que Deus esteja satisfeito com ele, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre o jejum no dia do Arafah. Ele disse, o jejum no dia do Arafah expia os pecados no ano passado e no ano seguinte. O Imam Muslim narrou esse dito. O dia do Arafah é um dos melhores, é o melhor dia no ano. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não existe um dia que Deus livra servos do inferno mais que o dia do Arafah. Quem está fazendo a peregrinação, então, não é recomendado para ele fazer o jejum, mas é recomendado para ele quebrar o jejum para ficar mais forte, para conseguir nesse dia suplicar muito para Deus. O segundo jejum voluntário, jejum jejuar o 9º dia e o 10º dia do Ashura, do mês do Al-Muharram, que foi famoso dia do Ashura. O que significa dia do Ashura? Significa o 10º dia do mês do Al-Muharram. Então, o 9º dia, que fica antes dele. Então, é recomendado jejuar o 9º dia e o 10º dia do mês do Al-Muharram, do calendário lunar islâmico. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuou o 10º dia do Ashura, 10º dia do mês do Al-Muharram, e ordenou os companheiros dele para jejuar esse dia. Também o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre o jejum no dia do Ashura, o 10º dia do mês do Al-Muharram. Ele disse, expia os pecados no ano passado. Imam Muslim não. Ou também tem outro dito que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se eu estivesse vivo para o ano que vem, eu ia jejuar o 9º dia com 10º dia. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam morreu antes. Agora, é recomendado jejuar o 9º dia com 10º dia. Ou jejuar o 10º dia com dia 11.
O recomendado jejuar o 9º dia, com 10º, com dia 11, tudo junto. Assim desse jeito. Ou se alguém quer jejuar só o 10º dia, também pode jejuar o 10º dia só. Agora, o terceiro jejum voluntário, o jejum do dia, o jejum no dia da segunda-feira e no dia da quinta-feira. Jejuar é sempre, como sunnah recomendado, o jejum voluntário, jejuar cada quinta e cada segunda e quinta. Porque providência porque o Imam Tirmidhi narrou que Aisha, mãe dos crentes, que Deus esteja satisfeito com ela, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava jejuando, procurando jejuar o dia da segunda-feira e o dia da quinta-feira. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as obras vão ficar mostrados para Allah subhanahu wa ta'ala no dia da segunda e no dia da quinta. E eu gosto que Deus eleva minha obra com jejum. Então é recomendado também jejuar 3 dias de cada mês do calendário lunar islâmico. Esses dias são o dia 13, e dia 14 e dia 15 de cada mês do calendário lunar islâmico. Esses dias chamados os dias brancos, porque as noites desses dias de cada mês ficam iluminadas por causa da lua cheia, que a lua nesses dias 13, 14 e 15 fica cheia. Então, são famosos os dias brancos. Porque é recomendado, porque também o Abu Huraira radiyallahu anhu disse, como o Imam al-Bukhari e o Muslim narraram, que o mensageiro de Allah me ordenou, ou me recomendou, para fazer 3 coisas. Jejuar 3 dias de cada mês, fazer 2 rag'a ad-duha cada dia, fazer oração do Witr antes de dormir. Também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: jejuar 3 dias de cada mês significa jejuar o ano inteiro. Também vou explicar isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Abu Dharr, companheiro dele: se você quer jejuar, então jejua 3 dias de cada mês. Jejua dia 13, dia 14 e dia 15 de cada mês. Também Qatada ibn Milhan, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: o profeta sallallahu alaihi wasallam estava nos ordenando para jejuar os dias brancos, dia 13, 14 e 15. Ele disse: quem jejua esses 3 dias são quase, ele jejua o ano inteiro. Então, por que falamos, o profeta disse que quem jejua 3 dias de cada mês significa jejua na recompensa de Deus o ano completo? Porque cada dia vale 10 boas ações, então vale 10 dias, porque cada boa ação é multiplicada para Allah subhanahu wa ta'ala em 10 vezes. Então, cada dia 10 vezes, 3 dias, então são 30 dias, na recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quem jejua 3 dias de cada mês, significa quase na recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, como essa pessoa que jejuou 10 dias, porque Deus multiplicou a recompensa desse dia para 10 dias. Então, assim vai ficar quase, ele jejuou um ano completo. Mas não pode jejuar o dia 13 do mês do Dhul Hijjah.
é proibido jejuar esse dia 13 do mês do Hijjah. Porque é o dia 13, o dia do Eid al-Fitr, o dia do sacrifício. Também o jejum voluntário, jejuar 6 dias do mês do Shawwal, depois do mês do Ramadã. É melhor também jejuar esses dias depois do dia do quebrar, do dia do Eid al-Fitr. Então, primeiro dia do Eid al-Fitr. Segundo dia, pode começar a jejuar os 6 dias do mês do Shawwal. É melhor jejuar esses dias seguintes. Mas se alguém quer jejuar, por exemplo, esses dias, 6 dias separados, ele pode jejuar. Porque se alguém quer jejuar, por exemplo, segunda-feira, quinta-feira de cada semana, ele pode jejuar. Ou jejuar esses dias separados, pode também. Mas é melhor jejuar esses dias depois do dia do Eid al-Fitr seguintes. Então, o Imam Muslim narrou que Abu Ayyub al-Ansari, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, falou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem jejua o mês do Ramadã, depois jejua 6 dias do mês de Shawwal, como se ele estivesse jejuando o ano inteiro. Estamos falando sobre o jejum voluntário. Então, quem jejua jejum voluntário, ele pode quebrar esse jejum? Pode ou não? Então, pode quebrar o jejum voluntário em qualquer hora que ele quiser. Ele também não precisa recompensar esse dia, porque esse jejum é voluntário. Mas não é recomendado quebrar o jejum. Então, estamos falando sobre essa escola do Imam Shafi'i. Outra escola fala não pode quebrar. Então, o Imam Shafi'i disse, ele pode quebrar o jejum, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o jejuador que está fazendo o jejum voluntário, ele é o reino da alma dele mesmo. Se ele queria jejuar, pode jejuar. Se ele queria quebrar o jejum, pode quebrar o jejum. Mas se ele estava fazendo o jejum, estava recompensando um dia obrigatório do mês do Ramadã, não pode cortar esse dia. Então ele tem que continuar, não pode quebrar o jejum. Porque esse dia é obrigatório. Ele estava recompensando. Por exemplo, se alguém ficou doente no mês do Ramadã e quebrou o jejum depois do Ramadã, ele tem que recompensar esse dia. Então, se ele estava recompensando esse dia obrigatório, ele não pode quebrar o jejum nesse dia. Esse é tudo o que nós falamos sobre o jejum também voluntário. Agora, qual é o jejum que não é recomendado? Alguém tem uma pergunta aqui? Ninguém. Então, todo mundo entendeu. Agora, tem jejum proibido. E jejum também não é recomendado. Alessandra, você falou alguma coisa? Boa noite, Sheikh. Quer dizer que o jejum voluntário, sem ser os que a gente está devendo do mês do Ramadã, pode ser quebrado a qualquer momento? O jejum voluntário, sim. Não precisa ser só no Maghrib, né? Não precisa mais sequer. Eu pensei se ele quebrou o jejum, a oração do Maghrib significa ele jejuou o dia inteiro. Ah, entendi, tá bom. Mas porque o jejum obrigatório no mês de Ramadã, você não pode quebrar o jejum obrigatório durante o dia. Entendi. Você queria quebrar o jejum na oração do Dhuhr. Não pode. A oração do Asr não pode. O jejum obrigatório. Mas o jejum voluntário pode. Ah, sim. Entendeu? Obrigado. Entendi. De nada. O jejum que não é recomendado jejuar. Tem o jejum. O ser humano é um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ele pode pedir dele para adorar ele como ele quiser. Então você, às vezes, jejua para aproximar de Deus. E às vezes você quebra o jejum para aproximar de Deus. Então, por que você está fazendo isso? Porque você está obedecendo a Deus. Só isso.
O servo crente fala, nós escutamos, obedecemos, pedimos a perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, falamos, nosso Senhor, pedimos a perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e nosso retorno para Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa jejum não é recomendado? Significa Deus, se você jejua esse dia ou esses dias, Deus não vai recompensar você. Também não vai castigar. Não vai castigar, não vai recompensar. Como o que o jejum não é recomendado? Então, jejuar o dia da terça-feira sozinho. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não jejuam o dia da sexta-feira, exceto quem jejua um dia antes ou um dia depois. Então, não é recomendado jejuar o dia da sexta-feira sozinho. Então, é recomendado jejuar um dia, por exemplo, quinta com sexta, ou sexta com sábado. Ou os três juntos, quinta, sexta, sábado. Também não é recomendado jejuar o dia de sábado. Mesma coisa. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não jejua o dia de sábado, exceto o que Allah obrigou para vocês. Também os estudiosos falaram, também não pode jejuar o dia de domingo, porque os judeus, eles honram o dia de sábado, os cristãos honram o dia de domingo, mas pode jejuar o dia de sábado com o dia do domingo, juntos. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava jejuando o dia de sábado e o dia do domingo, mais que todos os dias. E ele estava falando, são dias da festa para incrédulos. Eu queria fazer uma coisa, ou jejuar, para não fazer igual a eles. Então, o que não é recomendado também, jejuar todos os dias, o ano inteiro. Essa principalmente para uma pessoa que o jejum pode prejudicar ele. Se ele jejua todos os dias, o ano inteiro. Mas também se ele falou que ele quer jejuar o ano inteiro, e deixou alguns que têm direito, que ele tem que fazer para eles. Se ele deixou sua esposa, sua mãe, seus pais, seus filhos, depois ele falou, estou de jejum. Estava jejuando o jejum voluntário. Então não é recomendado jejuar. Porque aqui tem o Imam al-Bukhari narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a irmandade entre Salman e Abu Darda. Uma vez, certa vez, o Salman visitou seu irmão Abu Darda. O Salman, ele viu a esposa do Abu Darda no jeito, ele não estava bem arrumada. Ele perguntou a ela, por que você está assim? Ele não arrumou suas roupas, não arrumou. Estava perguntando à esposa do irmão dele. Ela falou, seu irmão Abu Darda, ele não precisa nada dessa vida. Ela queria falar, ele não precisa das mulheres. Ele me deixou, ele fica o tempo todo adorando Allah e me deixou. Ela queria falar assim. O Salman disse para seu irmão Abu Darda, Abu Darda, olha, seu senhor tem direito. Sua mulher tem direito, sua alma tem direito. Então tem que dar cada um deles o seu direito. Abu Darda foi para o profeta sallallahu alaihi wasallam e ele disse o que Salman, irmão dele, falou. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o Salman falou a verdade. Mas quem o jejum não prejudica ele pode jejuar. É recomendado para ele, porque o jejum não prejudica ele.
Agora, o que é o jejum proibido? O jejum proibido jejuar o dia do Eid al-Fitr e o dia do Eid al-Adha. Proibido jejuar o dia do quebrar o jejum, o dia do sacrifício. L'Imam Muslim narrou que Abu Huraira, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu jejuar o dia do Eid al-Adha e o dia do Eid al-Fitr. Proibido jejuar os 3 dias depois do dia do Eid al-Adha. É proibido. O dia 10, o dia do Eid al-Adha, dia do Dhul Hijjah. Dia 10, o 10º dia do mês do Dhul Hijjah. Agora, o dia 11, 12, 13, proibido jejuar esses dias. Porque são famosos os dias do At-Tashriq. Famosos assim. São dias do At-Tashriq. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou o companheiro dele, Ka'b ibn Malik, e Aus ibn al-Hadathan, nesses dias do At-Tashriq, ele chamou, fez uma chamada, quem entra ao paraíso só o crente. E os dias dominam, são dias de comida e bebida. Dias do At-Tashriq. Ele chamou aqui, são dias do Mina. Mina, um lugar lá em Meca. Também Amr ibn al-As, Abu Dawud, narrou, ele disse, esses dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenou para quebrar o jejum nela e proibiu jejuar esses dias. Imam Malik disse, são dias do At-Tashriq. O que é também proibido jejuar? O dia da dúvida. O dia da dúvida. Podemos falar assim. O dia da dúvida é o dia 30 do mês do Sha'ban. Aquele que as pessoas ficam com dúvida. Se esse dia é um dia do mês do Sha'ban, o último dia do mês do Sha'ban, ou o primeiro dia do mês do Ramadã. Porque ainda ninguém me viu a lua nova. Então não pode jejuar esse dia. Mas ele tem que acreditar que esse dia ainda é um dia do mês do Sha'ban. O último dia do mês do Sha'ban. Porque falamos que é proibido jejuar esse dia. Porque o Imam Tirmizi e Abu Dawud narraram que Ammar ibn Yasir, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: quem jejua o dia que as pessoas ficam com dúvida nesse dia, então ele fez pecados contra Abu Qasim, contra o profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam estavam chamando ele Abu Qasim, o maior filho, o filho mais velho, chamado Al-Qasim. Então foi chamado o profeta sallallahu alaihi wasallam Abu Qasim. Também na escola do Imam Shafi'i disse que não pode jejuar depois da metade do mês do Sha'ban. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando chega a metade do Sha'ban, não jejuam. Então, quando chegar a metade do Sha'ban, então não tem jejum até chegada do mês do Ramadã. Mas pode jejuar o dia da dúvida, o dia, por exemplo, 30 do mês de Sha'ban, pode jejuar depois da metade do Sha'ban, se esse servo, se a pessoa crente estava jejuando antes, sempre. Ele tem costume de jejuar. Então, por exemplo, se alguém jejua sempre, dia da segunda-feira e dia da quinta-feira, então esse pode jejuar normal. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não jejuam antes do mês de Ramadã, um dia ou 2 dias, exceto para um homem que tem costume de jejuar antes.
Então acabou tudo sobre o jejum. Sobre o jejum. Depois vamos começar sobre falar sobre o i'tikaf. Alguém tem uma dúvida? Nossa aula acabou? Alguém tem uma dúvida de vocês? Assalamu alaikum, professor. Que Deus. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Professor, a colega perguntou sobre o jejum voluntário, se podia quebrar ele antes do horário, antes do sol se pôr, né? O senhor disse que podia quebrar. Mas aí ele vai ser considerado um jejum válido, completo? Não. Não, né? Mas já quebrou. Aham. O jejum não é válido, Entendi. A porque questão já é que não quebrou. precisa espiar, não precisa pagar esse dia, né? É, exatamente. Não precisa fazer nada. Entendeu? Tá bom. Obrigado, professor. Exatamente. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Depois vou preparar a prova de vocês, se Deus quiser. Uma prova muito fácil. Salam alaikum, Sheikh. Salam alaikum. Sheikh, tem uma pergunta. Alaikum salam wa rahmatullahi wa Pode barakatuh. falar, antes de encerrar. Tem uma dúvida, Sheikh. Expiação em árabe é kathara, certo? Certo. E compensação do jejum é o que? Fidya? Não, resgate. Resgate. Resgate dos dias perdidos. Como a gente fala em árabe? Qual? Fidya. Pode repetir de novo? Fidya. Fidya. طيب. Inshallah ta'ala. Expiação kafara. Fidya, como resgate. Porque as pessoas confundem entre a fidya e kafara. Às vezes falam para kafara fidya, falam para fidya kafara, os dois juntos. Entendeu? Não, sim. Mas tem muita diferença. Fidya é uma coisa pequena, mas kafara é uma coisa grande demais. A fidya, por exemplo, quem quebrou o jejum por causa de doença no mês do Ramadã, tem que fazer a fidya. Fidya, 600 gramas de feijão. Mas kafara tem que fazer o quê? Tem que jejuar 60 dias ou alimentar 60 pessoas. Não. Jazakallah khairan. وجزاكم الله خيرا جميعا. Que Deus abençoe a todos. Alguém tem mais uma dúvida? Salam alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, Pode você falar. vai mandar para a gente esse material, mas você vai mandar também escrito em árabe? Não, eu acho que vocês têm uma apostila, estava escrita em português. Ah, tá. Não, eu queria saber porque a gente que está aprendendo árabe, aí eu acho interessante, assim, para mim, né? Seria interessante também saber como é que se fala em árabe. Ah, Maria, você que está estudando comigo árabe, certo? Você? Não, eu encontrei com o Sheikh, eu estou estudando o Corão Sagrado. Eu encontrei com o Sheikh já faz tempo. Eu mais umas 3 irmãs, todas nós estávamos estudando, falamos que estávamos estudando o Corão Sagrado, e uma delas é até de São Bernardo. Acho que o Sheikh não se lembra mais. Muito Inclusive, bom. eu falei que eu sou sua aluna, que eu era sua aluna. Ah, quando encontramos na Mesquita Brasil? Isso mesmo. Lembrei agora. Sim, muito bom. Que Deus abençoe você. Abençoe a todos também. Amém, a todos nós. Sim. Shukran. Shukran. Ahlan wa sahlan. Tá bom, então. Alguém tem mais uma dúvida? Tá bom, então. Que Deus abençoe a todos. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan, Sheikh. Jazakumullahu khairan.